bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e vamos ver as leis de Newton, né? Basicamente, Newton fez 3 leis que nós temos que estudar. Eu, particularmente, prefiro começar pela segunda, mas vamos começar pela primeira, que é mais familiar para vocês. Então vamos tentar entender o que diz a primeira lei de Newton. Gente, a primeira lei de Newton fala da famosa inércia. O que a gente tem sobre a famosa inércia? De acordo com Newton, né, a gente diz o seguinte, que se a resultante de forças sobre um corpo for zero, obrigatoriamente a aceleração desse corpo tem que ser nula. Ou seja, se Fr é igual a zero, obrigatoriamente a aceleração desse corpo tem que ser nula. Aí, gurizada, o que é importante a gente cuidar? A gente vai ter que lembrar daquela discussão que nós tivemos sobre o plano inclinado de Galileu, né? O Galileu foi um dos primeiros a conceituar a ideia da inércia. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu preciso que vocês lembrem do plano inclinado de Galileu sem atrito, tá? O que o plano de Galileu inclinado sem atrito nos mostrou? Que se eu pegar e soltar um corpo nesse plano inclinado sem atrito, esse corpo sempre chega à mesma altura de qual ele foi solto. Inclusive, se eu pegar e variar a inclinação desse plano inclinado sem atrito, esse corpo sempre vai chegar na mesma altura, né? A grande questão é, quando eu vou variando a inclinação desse corpo e tal, desse plano, teve um momento que o Galileu fez o seguinte questionamento, né? E se por algum motivo eu pegar e deixar plano esse plano inclinado? Ou seja, se eu pegar esse plano inclinado e eu deixar ele plano de fato, o que vai acontecer? Pela ideia dele, essa esfera, né, ela só deveria parar quando chegasse na mesma altura. Então, gente, olhem só que loucura. Quando eu solto ela, ela vai se deslocando e como ela nunca vai chegar na mesma altura que ela foi solta, porque o plano agora tá reto, né? Como o plano tá reto, ela vai seguir para sempre. E aí o Galileu veio com a famosa ideia da inércia. E o que diz a grande ideia da inércia? Que um corpo pode se mover com a resultante de força igual a zero. Ou seja, essa esfera aqui, gente, ela vai seguir em MRU, em movimento uniforme, porque as duas forças que estão agindo nela é aquela força normal que vai ser equilibrada com a força peso. Ou seja, esse corpo se desloca com o resultante de força igual a zero. Logo, se a gente está estudando a lei da inércia, existem duas possibilidades quando a resultante de força é igual a zero. Das duas ou uma, gente. Ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em movimento uniforme. E nada além disso nos serve, né? E aí eu trago vários exemplos para ti. Por exemplo, esse skatista aqui, ó. Se esse skatista estiver andando em movimento uniforme e do nada ele bater numa pedra, qual é a tendência dele? Ele está com resultante de força igual a zero e ele está em movimento. Quando ele bate na pedra, o que acontece com esse skatista? Ele continua em movimento. Ele continua com aquela mesma velocidade que ele tinha antes de bater. Obviamente, depois a força-peso age, ele vira um movimento acelerado. Mas isso tu vê muito no ônibus. Já notaram quando tu tá num ônibus, num trem, e tu tá no ônibus com velocidade constante e do nada ele para? Tu tens a impressão que tu vai para frente, né? Mas na realidade não é que tu vá para frente, você segue o movimento que você estava antes. Um outro exemplo legal é esse que eu vou mostrar para ti, ó. Olha só, se esse corpo estiver andando em MRU, movimento retilíneo uniforme, e eu acho que vocês já devem ter passado por isso, quando tu tá num banco de trás e alguém faz uma curva. Imagina que essa esfera do dragão, a tendência dela é seguir em linha reta, certo? Só que, quando esse carro fizer a curva, a nossa impressão,
a nossa impressão é que nós somos jogados para o outro lado. Mas na realidade, gente, nós não estamos sendo jogados para o outro lado. E sim, digamos, esse automóvel que vem para cima dessa esfera do dragão. Então, na realidade, essa esfera do dragão, a tendência dela era ter continuado em linha reta, né? Só que daí o que acontece? O carro vem para cima dela. Obviamente que aqui o carro já está num movimento circular, né, gente? Que já não é mais um movimento sem aceleração. Tem um experimento muito legal que eu vou mostrar aqui para vocês, vou botar em sequência, que é um experimento muito bacana que eu fiz com um ovo. Inclusive o Papa já fez ele, que ele puxou uma toalha de mesa e as taças ficaram paradas onde estavam. Então, ó, prestem atenção no experimento! Pessoal, com os poderes de edição de filmagem, estamos aqui o experimento da aula de hoje. O que acontece aqui? Pela primeira lei de Newton, esse ovo está parado em relação ao copo cheio com água aqui embaixo. Então, pela primeira lei de Newton, ele deve tender a permanecer no seu estado atual. Então, se eu puxar esse livro muito rápido, esse ovo vai tender a ficar parado nesse ponto. Então o que nós esperamos é que ele caia exatamente dentro do copo com água. Então assim, ó, vamos analisar se isso é verdade. Deu tudo certo então, né, gurizada? Então esse foi o experimento da primeira lei de Newton. Mas com os nossos poderes de edição de filmagem. Então assim, gente, voltando para leis de Newton. Eu sempre digo, leis de Newton, imaginou, errou. O que você tem que entender? Lembra desse exemplo, que se um corpo está em movimento, a tendência natural dele é continuar em movimento, né? Se eu estou falando da inércia, um corpo também que está parado, livre da ação de forças, se nenhuma força for exercida sobre ele diferente de zero, a tendência dele é continuar parado para o resto da eternidade. Então tá, pessoal, essa foi a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.